Começando mais uma aula da comunidade Liberdade Lucrativa. Nessa aula a gente vai aprender a como criar as campanhas de tráfego pago na prática de forma simples e eficiente. Tá? Eu vou me apresentar um pouquinho, né, antes de a gente ir para os conceitos dessa aula. Meu nome é Anderson Schumacher, né, eu trabalho aqui na Alcance Certo como Head de Performance. Eu já estou aí trabalhando junto com o Pedro Moura há mais de 2 anos. Né? A Alcance Certo é uma agência de marketing e vendas focada em perpétuos e lançamentos, principalmente de infoprodutos. Né? Atualmente a gente conta aí com mais de 40 clientes ativos aqui na agência. Né? Possuímos aí 25 colaboradores atualmente. E a Alcance Certo, desde quando foi fundada pelo Pedro Moura em 2019, já conseguiu gerar para os seus clientes aí mais de 50 milhões de reais em vendas. Tá? Entrando agora nos conceitos dessa aula, a gente vai passar aqui os pontos que a gente vai abordar e que a gente vai fazer junto aqui nessa aula, que vai ser uma aula mais prática, tá? Bom, primeiro passo, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar os públicos dentro do Facebook Ads, dentro do gerenciador de anúncios do Facebook, tá? Se a gente não criar esses públicos antes de subir a campanha, a gente não vai conseguir selecioná-los dentro da campanha, tá? Então, por isso que primeiro a gente precisa criar os públicos para depois subir a campanha, porque se a gente sobe a campanha primeiro, a gente não tem os públicos para selecionar dentro da campanha, porque eles ainda não foram criados, tá? Então, primeiro a gente vai fazer essa criação dos públicos. Aí depois a gente vai partir para a criação e instalação do pixel na nossa página ou site, tá? Primeiro a gente vai criar o pixel do Facebook ali no Facebook Ads, vai fazer a instalação do pixel do Facebook dentro de uma ferramenta ou de uma plataforma que a gente chama Google Tag Manager, onde a gente centraliza todos os pixels de todas as plataformas de tráfego, tá? A gente deixa tudo centralizado dentro dessa plataforma. E a gente vai instalar como se fosse o pixel ou o código ali do Google Tag Manager, dessa ferramenta, no nosso site. Tá? Então é basicamente esse o processo que a gente vai fazer aqui na instalação do pixel. Depois disso, a gente vai conferir se o pixel foi instalado corretamente, se está tudo funcionando, se ele está coletando as informações dos usuários que acessam a nossa página ou o nosso site. Tá? A gente consegue fazer essa verificação, né, se o pixel está funcionando ou não, através de algumas extensões que a gente instala no nosso navegador. Tá? A gente vai ver isso na prática aqui nessa aula também. Também a gente vai entender aqui o que precisa conter em uma página de captura. Tá? A gente não vai passar pela criação de uma página de captura nessa aula, né? Como que cria uma página, mas né, a gente vai conseguir entender mais ou menos o que uma página de captura precisa ter. Tá? Então, o primeiro ponto ali é um título com uma promessa clara e objetiva. Tá? Também precisa ter um formulário, que nada mais é do que aqueles campos onde a gente preenche nome, e-mail e telefone. Tá? Então precisa ter um formulário e um botão com uma CTA direta. Né? O que é uma CTA? Seria uma chamada para ação. Tá? Então, por exemplo, baixe o seu e-book, entre agora no grupo, acesse agora, baixe o material. Então, algo que remeta ao público tomar uma ação. Tá? Então, isso seria uma CTA. Então, basicamente, esses são os elementos principais, e eu diria que obrigatórios, que precisam conter em uma página de captura. Tá? Aí a gente vai entrar na parte de criação de campanhas. Então, a primeira coisa, quando a gente for criar a campanha, a gente vai selecionar o objetivo da campanha. E daí aqui, como a gente está, o nosso objetivo é a captação de leads, a gente vai selecionar o objetivo na hora de criar a campanha de leads. Tá? A gente vai ver isso na prática lá e também vamos ver que tem vários objetivos ali a campanha. Então a gente vai estar selecionando o objetivo de leads nesse caso, tá? Que a gente está focando na captação de leads. Depois a gente vai falar um pouquinho também, ainda na configuração da campanha, sobre o orçamento. Né? A gente vai entender que existem dois tipos de orçamento ali na campanha. Tem o orçamento a nível de campanha, né? E tem o orçamento a nível de conjunto de anúncio. Tá? A gente vai entender também, vai ficar mais claro na hora
que a gente fizer na prática, mas basicamente a gente tem uma hierarquia ali dentro do gerenciador de anúncios, que funciona mais ou menos assim: a gente tem as campanhas, dentro das campanhas a gente tem os conjuntos de anúncio e dentro dos conjuntos de anúncio a gente tem os anúncios, tá? Então uma campanha pode ter vários conjuntos de anúncio e um conjunto de anúncios pode ter vários anúncios, tá? Então basicamente funciona dessa forma, tá? E aí também a gente vai passar pela parte de segmentação do público ali na hora de criar a campanha, né? Então a gente vai entender ali como que a gente faz para segmentar o máximo possível o público ideal, né? O nosso público-alvo. E aí aqui eu trago também um exemplo prático de uma segmentação eficiente, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero atingir donos de clínica odontológica. Eu poderia selecionar lá na hora de selecionar o meu público, né, na hora de criar a campanha, pelo interesse de empreendedores, pessoas que empreendem, que possuem uma empresa, um CNPJ, né? Assim, não está errado selecionar esse tipo de público, porque donos de clínicas odontológicas também são empreendedores. Porém, esse público de empreendedores, eles possuem muito mais pessoas, além de donos de clínica odontológica, que não fazem sentido para o meu caso, porque eu quero só donos de clínica odontológica. Outros tipos de empreendedores de outras áreas, de outros nichos, para mim não interessa. Então, como eu quero só donos de clínica odontológica, não faz muito sentido a gente trabalhar com interesse de empreendedorismo ou ainda pegar pessoas que são empreendedores de fato, né? A gente teria que segmentar mais a fundo para pegar e atingir donos de clínica odontológica. E a gente vai ver isso na prática, como fazer isso de forma a segmentar o máximo possível, tá? Também a gente vai ver sobre como definir o posicionamento, tá? O posicionamento nada mais é do que aonde os nossos anúncios vão aparecer no Facebook, no Instagram ou alguma outra plataforma da Meta, tá? E aí incluem o feed, né, os stories, os reels ou qualquer outro posicionamento ali dentro das plataformas do Meta. Também a gente vai passar ali pela configuração dos anúncios, né? A gente vai ver ali que um anúncio ele é composto por uma imagem ou um vídeo. A gente tem o texto principal, né? Que é basicamente como se fosse a descrição ali, o texto que acompanha o anúncio. Tem o título, que normalmente é uma frase mais curta, que vai do lado do botão de chamada para ação. E por último também tem o botão de chamada para ação, que na maioria das vezes é aquele botão de saiba mais que aparece ali junto do anúncio, tá? Também a gente vai fazer a análise das métricas de uma campanha, tá? A gente vai simular ali uma análise das métricas de uma campanha, né? E aqui um conselho, né, que eu deixo para vocês é fazer a análise das métricas da campanha depois que a campanha gastar pelo menos R$100, tá? Porque menos que isso, a campanha pode acabar gerando dados que não são precisos, porque gastou muita pouca verba, o volume de dados é muito pequeno e aquilo ali pode não passar uma confiabilidade na hora das métricas. Pode ser que tenha alguma discrepância ali que seja irreal, tá? Então, por isso eu aconselho ali fazer uma análise ali das métricas da campanha depois que a campanha gastar pelo menos R$100, tá? Também a gente vai ver sobre a otimização das campanhas, né? Então vamos analisar as métricas e depois otimizar as campanhas com base na análise que a gente fez. E daí a gente vai entender, com base na análise, o que está funcionando e o que não está funcionando. E na otimização a gente vai tomar ações, né, para diminuir aquilo que não está funcionando e manter rodando aquilo que está performando bem, né, o que está com bom desempenho. Então, basicamente, a otimização é isso, é desativar o que não está funcionando bem, o que não está performando, né? Ou substituir por novos anúncios ou novos públicos e manter e até talvez aumentar a verba daquilo que está trazendo o maior resultado ali para nós, tá? Aqui eu também trago uma estrutura de um funil de captação de leads, tá? Isso aqui é uma estrutura bem simples aqui, a maioria dos funis de captação de leads vai seguir isso daqui, tá? Que basicamente o público ele vai ver o anúncio, seja no Facebook ou qualquer outra plataforma de tráfego, né? A pessoa vai ver o anúncio, algumas pessoas vão clicar nesse anúncio e vão ir para o teu site, né? Que seria a nossa página de captura,
né? Como a gente também chama. Indo para o site, lá elas vão encontrar o formulário, que são os campos onde ela vai preencher o nome, o telefone e o e-mail. Preenchido esse formulário, ela vai clicar no botão para receber ali a isca ou o e-book gratuito, ou seja lá qual for, né, a isca que a gente está oferecendo para a pessoa poder deixar os dados dela ali. Né? Ela clicando nesse botão, ela vai ser direcionada para uma página de obrigado, que a gente chama, que é uma página bem simples, onde contém ali um botão que direciona a pessoa para um grupo no WhatsApp. Tá? Então, a pessoa chega na página de obrigado, clica nesse botão que direciona para o WhatsApp, daí ela vai chegar no seu WhatsApp. No WhatsApp, aí você pode fechar a venda ali no próprio WhatsApp com essa pessoa, ou ainda você pode marcar uma chamada de vídeo com essa pessoa e tentar fechar a venda nessa chamada de vídeo. Né? Aí fica ao seu critério. Tá? E aqui só um recado final antes de a gente entrar na parte prática, né? Essa daqui é a 7ª aula da comunidade Liberdade Lucrativa. Né? Aqui você vai aprender a gerar leads reais e previsíveis, conectando tráfego e vendas. Né? E aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente tem 3 links muito importantes. Tá? O primeiro, ele te dá a possibilidade de se inscrever aqui na comunidade Liberdade Lucrativa. Né? Totalmente gratuito. Então é só clicar no primeiro link da descrição que você consegue se inscrever aqui na comunidade. O segundo link aqui da descrição é o link com a playlist de todas as aulas da comunidade Liberdade Lucrativa. Então se você quer ver desde a aula 1, aula 2 até essa aula 7 aqui, você pode estar acessando a playlist completa aqui na descrição. E por último, a gente também tem um link aqui embaixo que vai direcionar para vocês entrarem em contato com o nosso comercial aqui da Alcance Certo, caso vocês tenham interesse ali em montar um funil de captação, né, em contratar aqui a Alcance Certo para estar montando ali uma estratégia de captação de leads para vocês, né, e montando ali uma estratégia como um todo ali para o projeto de vocês, né, da melhor forma possível ali, né? A gente analisa todo o projeto de vocês, né? O produto, oferta, página, tráfego. Então a gente une todas essas áreas e faz um planejamento, monta uma estratégia em cima disso, né? Com acompanhamento seu junto, obviamente, né? Para a gente conseguir estruturar isso da melhor forma. Então, se você tiver interesse, né? Quiser entrar em contato conosco, é só clicar aqui no terceiro link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá? Então, finalizando aqui os slides, a parte teórica aqui já finalizamos, vamos agora para a parte prática. Tá? Bom, como eu comentei inicialmente, primeiro a gente vai fazer a criação dos públicos. Tá? Então, a gente vai abrir aqui o nosso Facebook. Tá? Deixa eu fechar aqui algumas abas. Então, vamos lá. Aqui eu já estou dentro do gerenciador de anúncios, tá? Do Facebook. É essa tela aqui, é essa visão que vocês vão ter também. Tá? Primeiro ponto para vocês conseguirem acessar essa página aqui, primeiro é importante vocês logar no perfil de Facebook de vocês. Tá? Então abre uma guia aí no navegador de vocês e acessa o perfil de Facebook no computador mesmo, né? É bem simples, é só colocar o login e senha lá do perfil de vocês e logar no perfil, bem tranquilo. O perfil normal mesmo, não tem mistério aqui. E aí logado no perfil, vocês vão vir aqui e vão pesquisar por business.facebook.com, tá? Então vai pesquisar aqui ó, por business.facebook.com, exatamente essa URL aqui, ó, business.facebook.com, tá? Caindo ali no business.facebook.com, vocês vão ver que vai aparecer esse menu lateral esquerdo aqui para vocês. A tela vai ser um pouco diferente dessa aqui, mas vai aparecer esse menu lateral aqui, ó. E daí vocês vão vir aqui na parte de campanhas, tá? Quando vocês virem campanhas, vocês vão cair nessa tela aqui do gerenciador de anúncios, certo? Caindo nessa tela aqui, a gente vai vir aqui novamente nesse menu lateral esquerdo, só aproximando o mouse ele já vai abrir aqui o menu, e aqui a gente vai vir nessa opção de públicos, tá? Para poder criar os públicos. Ou ainda a gente pode vir aqui em todas as ferramentas, e aqui também a gente encontra a opção de públicos, tá? Então vamos vir aqui na parte dos públicos, para a gente poder criar alguns públicos aqui antes da criação da campanha, tá?
Bom, aqui a gente tem 3 opções de públicos para criar. A gente vai focar nessa aula nos públicos personalizados, que são os principais, tá? Eu não vou adentrar muito o que são públicos semelhantes, o que é o público salvo, né? Porque senão a gente vai se estender muito aqui, né? Vamos focar aqui nos públicos personalizados. O que é um público personalizado? Um público personalizado é todo tipo de público que se envolveu de alguma forma com o nosso perfil do Instagram, com a nossa página do Facebook, com o nosso site, enfim, qualquer ação que alguma pessoa tomou em qualquer um dos ativos que a gente tenha, seja o perfil do Instagram, quando eu falo ativos eu me refiro ao perfil do Instagram, página do Facebook, o nosso site, enfim, tudo que está ligado à meta e ao seu site são ativos aqui nesse caso. Então, toda ação que a pessoa toma nos nossos ativos, a gente consegue criar um público aqui dentro dessas pessoas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que tu tem lá 10 mil seguidores no perfil do Instagram. A pessoa, a partir do momento que ela começou a te seguir, ela fez uma ação, né? Que é começar a te seguir. Então a gente consegue criar o público de seguidores aqui dentro. A pessoa, sei lá, algumas pessoas foram lá e curtiram uma publicação que você fez no Instagram. A gente consegue pegar as pessoas que interagiram com alguma publicação sua, né? E criar um público só dessas pessoas. E a mesma coisa para o seu site, por exemplo. Sei lá, as pessoas acessaram sua página, só entraram na tua página, só visualizaram o teu site. A gente consegue criar um público das pessoas que visualizaram o teu site. Então isso é o público personalizado, né? São pessoas que tomaram alguma ação, né, em algum dos ativos aí do seu negócio, tá? Então vamos vir aqui em criar público personalizado e daí ele vai abrir essa janelinha aqui. A gente vai se concentrar nesse momento na criação de públicos que se envolveram com seu perfil no Instagram, tá? Então, para isso, a gente vai selecionar aqui, ó, contas do Instagram, tá? E vamos dar um avançar. Aqui, ele vai pedir aqui, ó, origem, né? A origem seria o teu perfil do Instagram, tá? Caso você tenha mais de um, você seleciona aí. Eu vou selecionar aqui o perfil do Instagram aqui correspondente, tá? Que seria esse aula07CLL, tá? Então eu selecionei aqui o perfil do Instagram, o qual eu quero criar os meus públicos, né? Selecionei ele aqui. Aqui em eventos, os eventos é como se fossem as ações que as pessoas tomam nos nossos ativos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente, na primeira opção aqui dos eventos, a gente tem pessoas que começaram a seguir esta conta profissional, ou seja, os seguidores do nosso perfil do Instagram. A gente pode selecionar ele aqui, né? Vamos criar esse público primeiro. Feito isso aqui, selecionando o perfil do Instagram e o evento, que seria as pessoas que começaram a nos seguir, né, nesse perfil, a gente pode colocar um nome aqui, né? Então, podemos colocar aqui, sei lá, seguidores IG, eu vou botar aula 07 CLL só para mim não me perder, tá? Então, seguidores do Instagram, né? Se quiser colocar o nome do perfil aqui, caso você tenha mais de um aí, também pode ser, senão não tem necessidade, tá? Feito isso, a gente vai dar um criar público aqui. E daí, a partir de agora, o Meta vai pegar e vai colocar dentro desse público aqui todas as pessoas que te seguem no Instagram, tá? Ele até diz aqui que está em preenchimento, ou seja, ele está procurando as pessoas que te seguem lá no Instagram e ele vai trazendo essas pessoas aqui para dentro até ele conseguir encontrar todo mundo, tá? Então aqui a gente criou o público de seguidores. Agora a gente vai voltar aqui em criar público no botão azul, público personalizado, e a gente vai mudar a origem aqui de novo, vai pegar aqui o nosso perfil do Instagram que a gente quer criar os públicos, né? E aí aqui em eventos, agora a gente vai pegar, por exemplo, as pessoas que visitaram o nosso perfil, tá? A gente tem aqui ao todo 6 tipos de ações ou envolvimentos com o perfil do Instagram que a gente pode estar criando os públicos, né? Então a gente tem aqui o de seguidores, que a gente acabou de fazer, tem esse aqui de quem interagiu com o perfil, esse aqui de quem visitou o perfil do Instagram, quem interagiu com algum post ou anúncio que a gente fez,
Pessoas que enviaram mensagem pro nosso perfil do Instagram, ou seja, enviaram um direct, né, no nosso perfil do Instagram, pessoas que salvaram algum post ou anúncio que a gente fez, tá? Então, esses 6 eventos aqui que a gente tem, e eu aconselho que você crie um público para cada um desses eventos, tá? Então, crie os 6 eventos aqui, o público dos 6 eventos, tá? Então, ao todo aqui, tu vai ter 6 públicos, né? Porque vai ser um público dos seguidores, um público de quem interagiu com o perfil, um público de quem visitou e assim sucessivamente, tá? Eu vou criar mais o público aqui de quem visitou o perfil, só para demonstrar aqui que tem uma coisa que muda desses eventos, desses 5 últimos aqui para o evento de seguidores, tá? Então vou selecionar aqui pessoas que visitaram o perfil e aí você pode ver que aqui agora apareceu essa retenção de público, né? Que antes, quando a gente criou o público de seguidores, ela não aparecia, né? Essa retenção de público, o que significa? Significa que a gente, ao criar esse público, o Facebook vai pegar pessoas que visitaram o nosso perfil do Instagram nos últimos 365 dias, tá? Se a gente colocasse aqui, sei lá, 180 dias, aí o Facebook ia pegar as pessoas que visitaram o nosso perfil do Instagram nos últimos 180 dias, tá? E assim sucessivamente. Aqui a gente pode selecionar a quantidade de dias que a gente quiser, tá? Desde 1 até 365, tá? 365 é o limite, mais que isso não tem como, tá? A única coisa que a gente tem que se atentar é, quanto maior for o nosso perfil no Instagram, quanto mais seguidores e mais engajamento a gente tiver, menor a gente pode trabalhar com essa retenção de público, né? E até recomendado. Porém, se o seu perfil do Instagram tem, sei lá, 10, 20 mil seguidores, né? Não tem um engajamento muito alto, é um perfil mais pequeno, eu aconselho deixar aqui 365 dias, tá? E aqui quando a gente for criar aqui esse público no exemplo, eu vou manter os 365 dias, tá? Como padrão, esse público a gente sempre cria ele, independente se o perfil é grande ou pequeno. Mas como a maioria das pessoas não tem um perfil tão grande, né? Tipo, um perfil grande eu me refiro a, sei lá, mais de 100 mil seguidores, né? Então sempre vai ter esse público de 365 dias. Então eu vou manter ele aqui e vou colocar aqui. Visitaram IG-365D, tá? E vou colocar aqui aula 07 CLL para mim não me perder depois, tá? Então eu coloquei aqui a nomenclatura, né, o nome do público, vou dar um criar público aqui, vou dar um concluir, e aqui nós temos o público de seguidores do perfil e o público de quem visitou o nosso perfil nos últimos 365 dias, tá? Aí você vai criar todos os eventos lá, todos os envolvimentos que tem lá, os 6, né, no caso. Eu só criei 2 aqui para a gente não se estender muito, tá? Então essa parte de criação de público é isso, tá? Não tem muito mistério. Agora a gente vai para a parte de criação de pixel, tá? Vamos entender o que é o pixel, como é que a gente cria, como é que instala, tá? Para a gente criar o pixel, a gente vai vir aqui, ó, nesse menu lateral esquerdo e a gente vai clicar aqui em gerenciador de eventos, tá? Vamos abrir aqui o gerenciador de eventos. Abrindo aqui o gerenciador de eventos, a gente vai vir aqui nesse menu lateral esquerdo em conjuntos de dados. Aqui você vai ver que eu já tenho um pixel criado, tá? Mas eu vou criar um do zero aqui para você ver como que faz essa criação do pixel. É bem simples, mas eu vou criar um do zero aqui para você ver, tá? Para criar um pixel do zero aqui, a gente vai vir aqui em cima em conectar dados. Aí vai vir nessa opção de web, aí vai dar um avançar. Aí aqui a gente vai clicar aqui, ó, criar novo conjunto de dados. Aí ele vai pedir para a gente definir um nome para esse pixel. Eu vou colocar pixel 03, tá? Vou colocar pixel 03 e vou dar um criar aqui. Esperar ele carregar um pouquinho. Aí aqui ele pergunta se eu quero configurar aqui a API e tal, não precisa, pode fechar essa parte aqui. Deixa eu recarregar a página aqui para ver se ele já vai aparecer o Pixel 03, tá lá ele, ó. Tá aqui o Pixel 03, acabamos de criar, né? E aí, só contextualizando, né? O que é o Pixel, tá? O Pixel nada mais é do que um código de rastreamento que a gente instala no nosso site para poder saber
e coletar as informações das pessoas que acessam a nossa página ou o nosso site. Tá? Então, se vocês virem aqui ó, em configurações, aqui nesse menu aqui em cima, ó, vem em configurações, e aí aqui ele vai ter um ID, né? Esse ID, que seria a nomenclatura de identificação, aqui ó, identificação do conjunto de dados. Tá vendo esse número aqui, 18904? Isso aqui é o ID do pixel que a gente chama, né? Ou o número de identificação. Isso aqui é o que a gente instala dentro do Google Tag Manager para que o pixel comece a coletar as informações dos usuários que acessam o nosso site. Tá? Então, aqui a gente já está com o pixel criado, tá? Não esquece aqui dessa parte de identificação do conjunto de dados que a gente vai precisar disso mais para frente, tá? Então, feita a criação do pixel, agora a gente vai criar nossa conta do Google Tag Manager, tá? Então, eu vou abrir aqui uma conta do Google Tag Manager, tá? Para você acessar aqui o Tag Manager, deixa eu fazer do zero aqui, para você ver. Só digita aqui por Tag Manager no Google, né? Acessa aqui o Google Tag Manager. Se você já tiver uma conta criada, vai aparecer exatamente dessa forma para você aqui, tá? Exceto por esse código que vai ser diferente no seu caso. Caso você não tenha uma conta criada aqui, né? Isso aqui vai estar tudo em branco, caso você não tenha, você vai vir aqui em criar conta e ele vai pedir um nome na conta aqui, tá? Eu vou colocar aula 07 CLL. Ele vai pedir o nome do container. Eu vou colocar a mesma coisa, mas você poderia colocar aqui talvez o domínio do seu site, caso você já tenha um. Tá? Eu não tenho aqui no caso, então vou colocar aula 07 CLL. Vou selecionar a opção de web aqui e vou dar um criar. Ele vai abrir aqui para mim aceitar os termos, eu vou marcar essa caixinha aqui embaixo e vou dar um sim aqui em cima. Só esperar ele carregar um pouquinho, pronto. Aí ele vai me redirecionar para essa página aqui, tá? Nossa conta já está criada. Ele vai abrir aqui esses códigos, tá? Isso aqui é o que a gente vai instalar dentro da nossa página, do nosso site, mas por hora a gente pode fechar isso daqui. Essa aqui é a visão geral do Google Tag Manager, tá? Nossa conta aula 07 aqui já foi criada, tá? E é aqui dentro que a gente vai instalar o pixel do Facebook, tá? Mas antes de a gente instalar o pixel do Facebook, a gente vai instalar o Google Tag Manager dentro do nosso site. Tá? Como é que a gente faz para fazer essa instalação do Tag Manager dentro do nosso site? Bom, primeiro a gente tem que pegar os códigos que ele nos dá aqui, né? Cada conta tem um código diferente, tá? Você pode ver que na sua conta esse código que está aqui em cima, o GTM traço, ele é diferente para você, tá? Cada conta ele tem um código desse aqui diferente. E daí a gente precisa pegar aqueles códigos que apareceram aqui no início, quando a gente criou a conta. Tá? Para encontrar eles de novo, é só vir aqui ó, e clicar aqui nesse código em azul, aqui, ó, GTM-P35, enfim. Só clica em cima dele, ele vai abrir aqui os códigos que a gente precisa para poder instalar na nossa página, no nosso site. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente vai acessar o WordPress, que acredito que a maioria dos sites ali foram criados através do WordPress. Tá? O WordPress é uma ferramenta de criação de sites, que é usado aí por, sei lá, mais de 90% dos sites da internet é criado com WordPress. Tá? Então eu vou mostrar como é que faz essa configuração por dentro do WordPress, utilizando um plugin, um plugin que chama Elementor. Tá? Esse plugin é como se fosse uma extensão de um navegador, só que para o WordPress, tá? Como se fosse uma extensão do WordPress ali. É um plugin que a gente instala no WordPress e a gente consegue, através dele, criar páginas ali de forma mais fácil, tá? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o nosso WordPress. Como é que a gente faz para acessar o WordPress? A gente vai digitar o nosso domínio, tá? Então, vai ser assim, ó, domínio alguma coisa, .com, vamos supor que esse aqui é o meu domínio, tá? O meu domínio é esse aqui, domínio alguma coisa.com. Aí eu vou colocar uma barra wp-admin, tá? E aí quando eu der um enter, ele vai me levar aqui, no caso ele vai dar erro porque esse domínio aqui não existe, tá? Mas você fazendo isso, você vai cair numa tela do WordPress onde ele vai pedir o login e uma senha.
tá? Se você já contratou um domínio e uma hospedagem, você provavelmente já tem esse login e senha, certo? Aí você só vai colocar esse login e senha e daí você já vai cair dentro do WordPress, tá? Eu vou abrir aqui o WordPress, você preenchendo o login e senha, você vai cair numa tela parecida com essa aqui, tá? Vai ser mais ou menos essa visualização que você vai ter. Para instalar aqueles códigos aqui, bom, primeiro se tu está acessando a primeira vez, você vai precisar fazer a instalação desse plugin do Elementor aqui dentro do WordPress. Para fazer isso, é só tu vir aqui no canto esquerdo, ó, em plugins e vir aqui em adicionar plugin, tá? Aí clicando aqui ele vai abrir uma página, né? E ali tu vai conseguir instalar esse plugin, né? Vai ter uma barra de pesquisa em cima, né? Com uma lupinha do lado, ali tu pode digitar por Elementor, tá? E daí tu vai baixar esse plugin aqui, tu vai instalar esse plugin dentro do teu WordPress. Com esse plugin instalado, você vai ver que ele já vai aparecer aqui no canto esquerdo, ó, Elementor, tá vendo? Né? Depois de instalado ele vai aparecer aqui. Ele aparecendo aqui, você vai vir aqui, vai aproximar o mouse, ele vai abrir esse menu aqui, esse submenu. Aí você vai vir aqui, ó, cadê aqui? Código personalizado, tá? Você clica aqui e daí aqui é aqui que você vai instalar aqueles códigos do Google Tag Manager, tá? E aí você vai vir aqui, provavelmente para você que vai estar tudo em branco, tá? Não vai ter nada aqui. E daí você vai vir aqui em cima em novo código. E aí aqui ele pede para tu colocar um título, né? Aqui é onde a gente vai colar o nosso código e aqui é o local, né, onde o código vai ser instalado dentro do nosso código HTML, né, ou dentro da nossa página ali. Tá? Vamos voltar aqui no Google Tag Manager e visualizar o que ele nos instrui fazer. Tá? Ó, passo número 1, cole este código o mais alto possível no head da página. Tá? Então eu vou copiar aqui o código, vou vir aqui, vou colar ele aqui, pronto, colei ele aqui. E aqui o local, ó, ele fala que é no head da página, então já veio selecionado o head, é isso. Eu vou colocar no título aqui, eu vou colocar GTM de Google Tag Manager, tracinho, head, vou colocar assim, head, pronto. Feito isso, é só dar um publicar aqui no botão azul no canto direito, tá? Agora, a gente vai voltar aqui e vamos ver o passo 2. Cole este código imediatamente após a tag de abertura body. Tá? Então, eu vou copiar o código 2 aqui. E aí, depois que você publicar, né, você vai vir aqui em cima de novo em novo código, ele vai abrir outra telinha dessa daqui. Tá? Eu não vou fazer esse processo porque eu só estou dando o exemplo. Aí eu vou fechar, eu vou apagar aqui, né, o primeiro código, eu vou colar o segundo código aqui. Só que daí ele pede para a gente colar o código aqui, ó, após a tag de abertura body. Tá? Então a gente vai mudar o local aqui, não vai ser mais head. Agora vai ser body início, tá? Porque é após a abertura, né, da tag body. Então vai ser body início e aqui a nomenclatura eu vou deixar GTM-body, tá? Feito isso, você vai dar um publicar aqui, tá? No canto direito no botão azul. Feito isso, a gente já vai estar com o Google Tag Manager instalado aqui dentro do nosso site, tá? Em todas as páginas do nosso site, tá? E aí agora a gente vai voltar aqui no Google Tag Manager e a gente vai fazer a instalação do pixel do Facebook aqui dentro, tá? Bom, para a gente instalar o pixel do Facebook aqui dentro do Google Tag Manager, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em modelos, aqui nesse menu esquerdo, a gente vai vir aqui em modelos. E aqui a gente vai vir aqui, ó, modelos de tag, a gente vai vir em pesquisar na galeria. E aqui a gente vai pesquisar por Facebook. Só deixa ele carregar um pouquinho aqui. Aí aqui na lupinha, a gente vem na lupa aqui em cima e pesquisa por Facebook. Aí a gente vai instalar esse aqui, ó, Facebook Pixel, tá vendo? Tem até um checkzinho verde aqui do lado. A gente vai clicar nele, vai dar um adicionar ao espaço de trabalho aqui em cima e vai dar um adicionar aqui no botão azul. Feito isso, ele já vai aparecer aqui para nós, ó, modelo de tag Facebook Pixel, tá? Aí agora a gente vai vir aqui no menu lateral esquerdo em tags.
a gente vai vir em nova, para criar uma nova tag, vai clicar aqui em configurações da tag, tá? Em qualquer lugar aqui dentro desse retângulo. E aí ele já vai aparecer para nós aqui o modelo que a gente acabou de instalar, do Facebook Pixel. Tá? Então a gente vai clicar aqui no Facebook Pixel e aí ele vai aparecer essa tela para nós. Tá? O que ele está pedindo aqui para a gente? O ID do Pixel, que é aquilo que a gente já falou anteriormente, que é isso aqui, a identificação do conjunto de dados. Tá? Entenda Pixel e conjunto de dados como a mesma coisa, tá? É dois nomes para a mesma coisa. Né? Então aqui está a identificação do conjunto de dados, que é o nosso ID. Eu vou copiar ele aqui e vou voltar aqui no Tag Manager e vou colar ele aqui, ó. Pronto. Agora ele pergunta aqui o evento vai ser de Page View. O que é esse Page View? É o evento de visualização de página. Então esse evento ele vai ser disparado toda vez que alguém visualizar a nossa página ou o nosso site. Tá? A pessoa acessou nosso site, a nossa página, a página carregou, né? Ele vai disparar um evento de Page View. Ele vai marcar lá como uma pessoa visualizou a página. Tá? Então aqui a gente vai manter dessa forma. E aqui, ó, em configurações avançadas aqui embaixo, a gente só vai mudar essas opções de disparo de uma vez por evento para uma vez por página, tá? Eu não vou explicar aqui o porquê dessa alteração, porque isso aqui já é um pouco mais avançado, não tem por que a gente entender isso agora, tá? E aqui embaixo em acionamento, a gente vai clicar aqui e a gente vai selecionar All Pages, tá? Ou seja, toda vez que alguém visualizar qualquer página do nosso site, esse evento de Page View ou de visualização de página vai ser disparado, tá? Aqui em cima eu vou colocar o nome, eu vou colocar Meta Ads, traço Page View, tá? Que é o nome do evento, e vou dar um salvar. Feito isso, a gente já tem o evento de visualização de página instalado em todo o nosso site, tá? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar aqui o evento de lead, né? Porque a gente está criando uma campanha de lead e a gente precisa saber, né? A gente quer que a campanha marque quantos leads a gente teve com aquela campanha, tá? E para ele fazer essa marcação, a gente precisa criar um evento aqui dentro, tá? Então, para a gente fazer isso, primeiro a gente vai vir aqui em acionadores e a gente vai criar um acionador. O que é o acionador? É a condição que a gente determina para que aquele evento seja disparado, tá? Então, no caso ali do Page View, ele vai ser disparado quando a pessoa carrega qualquer página do nosso site. Aqui no caso do lead, ele só vai ser disparado quando a pessoa carregar a página de obrigado, né? Lembra lá do funil de captação de leads que a gente viu nos slides? Lá que tinha a página de captura, aí o formulário e daí a página de obrigado? Então, quando o público chegar nessa página de obrigado, o evento de lead vai ser disparado, porque a pessoa só vai chegar nessa página depois que ela se cadastrar e virar um lead. Né? Então faz sentido a gente metrificar os leads, né? Quando a pessoa chega nessa página de obrigado. Para criar esse acionador, a gente vai clicar aqui em novo, tá? E aí eu vou abrir aqui uma página de obrigado, deixa eu pegar aqui, eu vou abrir aqui uma página de obrigado e vou abrir uma página de captura aqui para a gente usar como exemplo, tá? Isso aqui é uma página de captura, né? Ela tem aqui os pontos principais que a gente comentou nos slides, né? Então tem aqui a chamada para ação, que é o botão, tem o formulário aqui para a gente preencher os dados, né? E tem aqui uma promessa clara e objetiva, tá? Essa daqui é uma página de captura. Eu vou colocar aqui um nome, eu vou colocar teste aqui, vou colocar um e-mail qualquer, vou colocar teste, vou colocar um número aleatório aqui, tá? Só para a gente usar como exemplo, tá? Então, feito, preenchi o formulário, vou clicar aqui em entrar na lista de espera. Ele vai me redirecionar para a página de obrigado, né? Que é a página que a gente precisa. Ó, cheguei na página de obrigado. Aqui na página de obrigado, o que a gente precisa fazer? A gente vai copiar aqui em cima da URL, ó, a gente vai copiar tudo, quase tudo que vem depois do nosso domínio, tá? Então o domínio aqui é falstudios.com.br e a gente vai copiar aqui, ó, barra, obrigado, traço lista, traço espera, traço 1, tá? Não pega essa última barra no final, copia só da primeira barra aqui depois do domínio, né? E essa extensão toda aqui, tá? Copiou isso daqui, a gente vai dar um Ctrl C, vai voltar no Tag Manager, vai clicar aqui, ó, configuração do acionador.
Aí vai vir aqui, exibição de página, algumas exibições de página e vai selecionar a variável aqui, né? No caso vai selecionar o page URL, ou seja, a URL da página contém aquilo que eu acabei de copiar, que é o obrigado lista de espera. Ou seja, o evento de lead ele só vai ser disparado quando a minha página conter essa URL aqui, esse resto de URL, tá? Feito isso, eu vou colocar aqui em cima, página de obrigado, traço lead, vou colocar assim, pronto. Aí coloquei a nomenclatura, vou dar um salvar. Já temos o acionador criado. Agora eu vou vir aqui em tags, vou dar um nova aqui, vou clicar aqui em configuração da tag e vou vir aqui em Facebook Pixel de novo, aqui embaixo. Ó. Aí aqui a gente tem a mesma visualização que a gente tinha quando a gente criou ali o evento de Page View. Tá? Ele vai pedir aqui o ID do pixel, é o mesmo, tá? Então a gente vai vir aqui no gerenciador de eventos, vai copiar o evento aqui, vai voltar aqui no Tag Manager e vai colar aqui o ID do pixel. Aqui no Event Name, a gente vai trocar esse Page View por Lead, tá? Vai só fazer essa alteração. Aqui em configurações avançadas, a gente também vai trocar uma vez por evento para uma vez por página. E o acionamento vai ser esse aqui que a gente acabou de criar, esse página de obrigado lead, tá? E aí, feito isso, a gente só coloca um nome aqui em cima, né? Podemos colocar página de obrigado traço lead, né? Vou dar um salvar aqui. Feito isso, a gente já tem o evento de lead disparando apenas na nossa página de obrigado, tá? Então, como é que vai funcionar isso daqui na prática, tá? A gente vai vir aqui, ó, deixa eu pegar a página aqui de novo, de exemplo, deixa eu abrir aqui. Ó. A gente tem aqui a página de captura e tem a página de obrigado. Quando a pessoa chegar aqui na página de captura, vai disparar o evento de Page View, porque aquele evento ele dispara em todas as páginas. Também vai disparar na página de obrigado, porque ele dispara em todas as páginas. Se a gente clicar aqui em cima na extensão, que a gente já vai ver o próximo passo, né, ele vai marcar aqui o evento de Page View, ó, tá vendo? Então ele já está marcando. Na página de obrigado, quando a pessoa chegar aqui na página de obrigado, ele vai disparar o evento de lead, tá? Se a gente clicar aqui em cima na extensão, a gente vai ver aqui, ó, aqui no caso, deixa eu recarregar essa página, que ele vai aparecer aqui o evento de lead. Ó, tá aqui o evento de lead, né? A pessoa chegou aqui, dispara o evento de lead. A pessoa só vira um lead quando a pessoa chegar nessa página aqui. Se a pessoa acessar essa página, colocar os dados, clicar no botão, mas por algum motivo essa página de obrigado não carregar, a pessoa não vai virar um lead, tá? Então, basicamente, é essa configuração que a gente precisa fazer, tá? Feito isso, a gente vai vir aqui no Google Tag Manager e vai dar um enviar aqui, tá? No botão azul, para que essas configurações sejam enviadas aqui e passem a começar a funcionar, tá? Para que elas funcionem, a gente precisa dar um enviar aqui. Tá? É só dar um enviar aqui e clicar aqui em publicar no canto direito, tá? Publicando essas alterações, agora a gente vai conferir se os pixels estão corretos, que basicamente é aqui através dessas extensões aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Como é que a gente faz para ter essas extensões aqui aparecendo no nosso navegador? A gente pode vir aqui numa aba aqui e pesquisar por extensão MetaPixel Helper. Tá? Ó, MetaPixel Helper, Google Chrome Web Store, a gente clica aqui. E aí aqui ele já vai aparecer a extensão, a MetaPixel Helper. No meu caso aqui já está instalado, então eu não vou instalar novamente. Mas para você vai estar escrito alguma coisa como adicionar extensão ou algo do tipo. Tá? E você clica aqui, adiciona ela aí, tá? no seu navegador, e daí ela já vai aparecer aqui, ó, nessa pecinha aqui que parece um quebra-cabeça. Você clica aqui, né? E daí você seleciona essa opção do pino aqui, ó, marca esse pino, e daí a extensão já vai ficar visível aqui para ti nessa aba aqui, tá? E exatamente como tá para mim aqui. Uma das extensões é esse MetaPixel Helper. Essa extensão específica ela serve para verificar o pixel do Facebook, e a gente tem uma extensão também para verificar o código do Google Tag Manager para ver se ele está instalado também corretamente, né? A extensão do Google é o Tag Assistant, que seria essa daqui, né? Esse Tag Assistant. E daí você pode fazer a mesma coisa, você pode vir aqui
pesquisar por extensão Tag Assistant, tá? Deixa eu pesquisar aqui, ó, Tag Assistant. Aí você vem aqui, ó, Google Web Store, né, Chrome Web Store, desculpa, Tag Assistant. Você entra aqui, tá aqui a extensão. Essa daqui, eu também já estou com ela instalada, então não vou instalar novamente. Você instala ela aí no seu navegador. E daí mesma coisa, você vem aqui em cima, nessa pecinha de quebra-cabeça, seleciona aqui esse pino, né, para a extensão ficar visível aqui para você. E daí a gente já vai estar com as extensões aqui devidamente instaladas no nosso navegador. Com as extensões instaladas ali, basta a gente abrir a nossa página aqui, tá? Eu vou dar um recarregar aqui na página. Basta a gente abrir a nossa página e clicar em cima da extensão, tá? Tá vendo aqui que a extensão do Meta ela já ficou colorida e aparece aqui um número dentro de um quadradinho verde. Isso significa que a gente tem eventos sendo disparados e que o pixel foi instalado corretamente. Quando eu clico aqui, ele aparece o ID do pixel para mim, tá? E aparece os eventos aqui que estão sendo disparados, tá? No caso aqui, ó, o Page View ele já foi disparado, ele já está aparecendo aqui para nós. Mesma coisa na página de obrigado, tá? Deixa eu recarregar a página aqui, ó. Quando eu recarrego a página, eu clico aqui em cima da extensão, ele já vai me aparecer aqui o ID do pixel e o evento que foi disparado. No caso aqui o Page View e o lead também, tá? Então no Meta é isso. Aí no Google, para a gente visualizar o Google Tag Manager, a gente clica aqui na extensão do Tag Assistant, tá? Deixa ele carregar um pouquinho aqui, ó. Aqui ele já aparece aqui, ó, o GTM, que é o mesmo código que a gente tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o código que aparece aqui. Claro que aqui são dois códigos diferentes, porque esse site aqui não é nosso, né? Então, mas enfim, a lógica aqui é a mesma. Esse código aqui, ele tem que ser o mesmo daqui, tá? Se tiver aparecendo aqui, beleza, tá certinho, tá configurado, tá? A mesma coisa aqui na página de captura. Se a gente abrir aqui o Tag Assistant, ele vai acusar aqui o Tag Assistant aqui que a gente tem, ó, tá? GTM, enfim, é isso, tá? Então, instalado o Pixel no Tag Manager, instalado o Tag Manager no nosso site, verificado se os eventos estão disparando corretamente, agora a gente vai para a parte de criação de campanhas ali no gerenciador, tá? Vamos voltar aqui no gerenciador de eventos e vamos vir aqui, ó, no canto esquerdo em campanhas. Clicando aqui em campanhas, a gente vai voltar aqui para o gerenciador de anúncios do Facebook, tá? Aqui, né, reforçando aquela parte ali da hierarquia, né, da campanha, conjunto de anúncio e anúncio que eu comentei no início da aula, aqui fica mais claro de visualizar isso, ó. A gente consegue ver que a gente tem aqui em cima campanhas, a gente tem conjunto de anúncio e a gente tem anúncios, tá? Dentro de uma campanha eu posso ter vários conjuntos de anúncio e dentro de cada conjunto de anúncio eu posso ter vários anúncios, tá? Vamos criar uma campanha agora do zero aqui, para mostrar como que a gente pode fazer essa criação da campanha na prática, né, e mostrar aqui como que isso pode funcionar de forma prática mesmo, tá? Para a gente criar uma campanha aqui do zero, a gente vai vir aqui nesse botão verde de criar. E aqui, primeira coisa que ele vai abrir para nós, que ele vai perguntar para nós, é qual o objetivo de campanha que a gente quer selecionar. No caso aqui, a gente vai selecionar o objetivo de leads, né, que a gente quer captar leads para o nosso negócio. Tá? Então, a gente vai selecionar leads e vai dar um continuar aqui. Agora, ele vai carregar aqui as configurações da campanha. Tá? Então, aqui você pode colocar um nome para a sua campanha. Aqui não precisa mexer em nada. E aqui já vem a parte de orçamento, né, que a gente comentou na parte dos slides lá. Aqui a gente tem dois tipos de orçamento que a gente pode selecionar, o orçamento a nível de campanha e o orçamento do conjunto de anúncios, tá? Qual a diferença entre um e outro? Vamos supor que tu tenha numa campanha 3 conjuntos de anúncios. Se tu selecionar o orçamento na campanha, o Facebook que vai determinar quanto que ele vai gastar em cada um dos conjuntos de anúncios. Então você vai colocar aqui, por exemplo, um orçamento de R$30, por exemplo, tá? Um orçamento diário de R$30, e aí você vai ter 3 conjuntos de anúncio nessa campanha. O Facebook que vai definir se ele vai gastar R$20 num conjunto, R$5 em outro e R$5 em outro.
ou ele vai gastar R$ 15 num conjunto, 10 em outro e 5 em outro. Então ele que vai fazer essa definição de quanto que ele vai gastar em cada conjunto, tá? Já, se eu selecionar o orçamento de conjunto, você vê que a opção de selecionar aqui o quanto que eu vou gastar já some daqui e ele já joga essa opção lá no conjunto de anúncios, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas nessa opção aqui de orçamento de conjunto de anúncio, o Facebook ele vai gastar exatamente o que a gente definiu em cada conjunto. Então, se eu coloquei lá que eu quero que determinado conjunto gaste R$ 10 por dia, aquele conjunto vai gastar R$ 10 por dia, nem mais nem menos, tá? Então essas são as principais diferenças aqui entre um orçamento e outro, tá? O orçamento a nível de campanha, o Facebook define quanto que vai gastar. O orçamento do conjunto de anúncios, o conjunto de anúncios vai gastar exatamente aquilo que a gente definiu, tá? Eu vou deixar aqui marcado a opção de orçamento de conjunto de anúncio, você pode fazer o mesmo aí, tá? É até recomendado que a gente mantenha o orçamento a nível de conjunto. A gente vai deixar desativada essa opção de compartilhar parte do seu orçamento aqui, pode desmarcar, e aqui a gente vai dar um avançar. Agora a gente entra na configuração do conjunto de anúncio, tá? Aqui a primeira coisa que ele vai perguntar é o local da conversão, o local aqui vai ser o site, tá? Que a gente vai direcionar o público para o nosso site. Aí aqui ele pergunta a meta de desempenho, vai ser maximizar o número de conversões mesmo. O conjunto de dados vai ser o nosso Pixel 3, que a gente criou no início da aula. E o evento de conversão aqui vai ser o evento de lead, tá? Tá aqui, ó, evento de lead, né? Tá aqui selecionado evento de lead, que é exatamente o mesmo evento que tá aqui, ó. Página de obrigado lead, ó. Se a gente vir aqui, ó, event name, ou seja, o nome do evento lead, tá vendo? É exatamente o mesmo evento que a gente está configurando na campanha, tá? Então, por isso que a gente precisa fazer a configuração no Tag Manager. Então, a gente selecionou o lead aqui, a gente vai, aqui não precisa mexer em nada, aqui ele vai perguntar o orçamento diário, ó. Tá vendo que quando a gente seleciona o orçamento no conjunto, ele já manda para cá, ele faz a gente selecionar o valor que a gente vai gastar aqui no conjunto de anúncio, e não mais lá na campanha, tá? Eu vou deixar R$ 20 por dia aqui mesmo, tá? A nível de exemplo. Eu aconselho que você não tenha um orçamento menor do que R$ 20 por dia, tá? Porque menos que isso vai demorar muito para a tua campanha coletar dados suficientes para poder analisar e otimizar depois, tá? Então, menos que R$ 20 eu não aconselho, né? Se você tiver mais para investir, melhor. Ali R$ 50 por dia, R$ 100 por dia, já é um valor excelente ali para começar, tá? Eu vou deixar R$ 20 por dia aqui, que é a data de início. Se você quiser colocar uma data de término para que a campanha ela seja pausada automaticamente, você pode selecionar aqui. E aqui a gente entra na parte do público, tá? Criação de públicos, né? Aqui é a parte da segmentação do nosso público. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é vir aqui, ó, em limitar mais o alcance dos anúncios. A gente pode clicar aqui e vir em trocar configuração. Feito isso, ele vai mudar aqui um pouco a visualização aqui que a gente tinha, ó. Agora a gente pode segmentar com base no público-alvo que a gente quer atingir, tá? Então a gente pode aqui selecionar a idade, a gente pode selecionar o gênero, homem ou mulher, a gente pode selecionar aqui, por exemplo, os públicos que a gente criou no início da aula, aqui, ó, públicos personalizados, tá vendo? Lembra que a gente criou os públicos personalizados, o de seguidores e quem visitou o perfil? É aqui que a gente vai selecionar eles, ó. Então a gente vem aqui em incluir, dá um clique aqui nessa barra de pesquisa e aqui já está aparecendo os dois públicos que a gente criou. Eu vou selecionar os dois aqui para a gente usar como exemplo aqui nesse conjunto. Aí. Então selecionei os dois públicos aqui, tá? Vou desmarcar essa opção de usar como sugestão, porque eu quero anunciar só para esses públicos aqui. Se eu deixar isso daqui marcado, o Facebook ele vai mostrar os nossos anúncios para pessoas além desses dois públicos, não é o que a gente quer. Então eu vou desmarcar essa opção. E feito isso aqui, eu não vou selecionar mais nada. Claro que você pode selecionar o gênero, idade, né, caso faça sentido aí no seu negócio, né? Se for um produto só para mulheres, seleciona aqui o gênero, enfim, e a idade aqui também você pode estar segmentando. Mas como é um público aqui de envolvimento com o seu perfil do Instagram, né, e a maioria das pessoas aí não tem
uma quantidade muito grande de seguidores e engajamento, eu aconselho tu deixar o gênero e a idade aberto aqui, tá? A não ser que faça muito sentido você segmentar, né, uma idade ou gênero aqui. Caso contrário, deixe dessa forma. O posicionamento aqui a gente não vai mexer, tá? A gente vai deixar esse posicionamento advantage, mas se você vir aqui em mostrar mais configurações, você consegue vir aqui em plataformas, ó, e aqui tu consegue visualizar todas as plataformas onde o nosso anúncio pode aparecer, tá? Então tem aqui o Messenger, Facebook, Instagram, Audience Networking e Trends, tá? Que ele não está deixando o WhatsApp ainda. Mas se você quer, sei lá, anunciar só no Instagram, é só desmarcar os outros aqui e deixar só o Instagram, tá? Enfim, a gente vai deixar tudo marcado aqui porque a gente vai deixar aqui essa opção com o Advantage ativado, tá? Esse Advantage é a inteligência artificial do Facebook e ela que vai definir aonde o nosso anúncio vai aparecer, qual posicionamento o anúncio vai aparecer, conforme ele tem mais chance de performar, tá? Então a gente vai manter assim, vamos dar um avançar aqui. Agora a gente vem para a parte da configuração do anúncio, tá? Aqui em cima a gente pode colocar o nome do anúncio. Aí aqui na parte de identidade a gente vai selecionar a página do Facebook e nosso perfil do Instagram, aqui já está certinho, né? Aqui não precisa selecionar esse perfil do Trends, tá? Pode deixar dessa forma. Aí aqui entra a parte de configuração do anúncio, tá? Se a gente for subir um anúncio do zero aqui, a gente vai manter dessa forma, upload manual, aqui vai ser criar anúncio, imagem ou vídeo único, tá? Isso aqui pode sempre deixar marcada essa opção, né? E aqui ele pergunta o destino, ou seja, para qual site que as pessoas vão ser direcionadas quando clicar no meu anúncio. Aí eu vou colocar aqui a URL do meu site, tá? Por exemplo, pode ser a URL da sua página de captura. Por exemplo, aqui, ó, essa página de captura, eu poderia usar ela, né? Vamos supor que eu estou direcionando para cá o meu público. Eu vou colocar aqui o link da minha página de captura, tá? E aí ele já vai mudar aqui, ele já vai me dar aqui tipo um exemplo aqui de como que vai ficar o meu anúncio, tá? Coloquei aqui minha página, né? Aqui pode deixar sempre nenhum dessa forma. E aqui ele pede para mim subir o meu anúncio, aqui o meu vídeo ou a minha imagem. Eu vou clicar aqui em configurar criativo, anúncio e imagem. Aqui a gente pode deixar dessa forma, vamos dar um avançar. Aqui eu vou selecionar a minha imagem, né? A imagem que eu quero anunciar, né? Deixa eu pegar aqui uma imagem qualquer, vou dar um avançar. Então selecionei a minha imagem aqui. A gente pode deixar sempre no formato original aqui, tá? Aí vamos dar um avançar. Aqui ele pergunta o texto principal e o título, tá? Eu vou colocar qualquer coisa só para você ver onde é que vai aparecer isso, tá? Vou colocar aqui texto principal e o título aqui, vou colocar título. Pronto. E aí aqui ele tem a chamada para ação, tá? Que normalmente a gente vai manter sempre saiba mais aqui. Esse aqui é o botão que aparece junto ali no anúncio. Vou dar um avançar e vou dar um concluir aqui do lado. Feito isso, ele vai dar a prévia aqui do nosso anúncio, ó. Aqui ele vai mostrar a imagem que a gente selecionou. Ó, o texto principal aqui no Facebook ele vai aparecer aqui em cima, tá vendo? Aqui é a visualização do Facebook. No Instagram ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Eu sei que tá meio pequenininho para enxergar aí, mas aqui eu acho que dá para ler, ó. Texto principal, né? É o nosso texto principal, ele vai no Instagram, ele aparece embaixo do anúncio, no Facebook ele aparece em cima, tá? E o título aqui no Facebook, ele aparece aqui do lado do botão Saiba Mais, e no Instagram ele não aparece aqui logo de cara, tá? Você tem que assistir aqui o vídeo ou ver o anúncio aqui por um tempo para que apareça esse título aqui no Instagram, tá? Então, basicamente é isso. Aí aqui embaixo a gente pode deixar tudo desse jeito como está, né? Aqui na parte de rastreamento, se certifique que essa opção de eventos do site está marcada e que o pixel aqui foi o que você criou e instalou lá no Tag Manager, tá? No caso aqui é o pixel 03, é esse mesmo, tá? O ID é esse daqui, então tá tudo certinho aqui. E feito isso, é só dar um publicar aqui e a campanha vai ser publicada, tá? Eu vou mostrar aqui como é que faz para criar um segundo conjunto de anúncio, tá? Vamos supor que a gente quer criar um segundo conjunto com aquele mesmo anúncio que a gente acabou de fazer. A gente só marca ele aqui, ó, vem a nível de conjunto aqui, marca ele aqui nessa caixinha e dá um duplicar aqui, ó.
Aí dá um duplicar aqui. E agora a gente tem dois conjuntos de anúncio dentro de uma mesma campanha, tá? Aqui em cima a gente pode botar um nome no conjunto. E as configurações aqui vão ser exatamente as mesmas, tá? A única coisa que eu vou mudar aqui é o público. Tá? Eu vou tirar fora esse público personalizado, porque eu já estou anunciando para ele no outro conjunto, então eu vou tirar fora ele aqui. E vamos selecionar agora um público de interesses aqui, tá? Um direcionamento detalhado que é um público de interesses. Vamos usar aquele exemplo dos donos de clínica odontológica, tá? Se eu colocar aqui por empreendedorismo, por exemplo, ó, ele nos dá as opções aqui, o empreendedorismo, enfim. Tem várias opções de empreendedorismo aqui, tá? Pessoas que têm interesse em empreendedorismo. Todas as pessoas que estão dentro desse público são donos de clínica odontológica? Obviamente que não, né? Tanto que se a gente vê aqui o tamanho estimado do público, tem mais de 20 milhões de pessoas aqui dentro. Então, obviamente, não é todo mundo que está aqui dentro desse público que é dono de clínica odontológica, tá? E muito menos que é empreendedor, né? As pessoas aqui só têm interesse em empreendedorismo, não necessariamente ela é um empreendedor, tá? Mas o fato é que não é todas essas pessoas que são donas de clínica odontológica. Como é que a gente faz para ser o mais certeiro possível aqui na hora de selecionar o direcionamento detalhado ou os interesses, tá? A gente vai filtrar aqui por pessoas que trabalham na área odontológica, tá? Então eu vou pesquisar aqui por odonto, vamos ver o que aparece. Ó, odontologia, campos de estudo. Ou seja, pessoas que estudam odontologia, né? Ainda não é o caso, a gente quer pessoas que trabalham na área, tá? Então vamos descer aqui um pouquinho e vamos ver o que mais que tem. Vamos procurar aqui, ó. Vou botar aqui consultório. Vamos ver o que tem de consultório. Consultório odontológico, vamos ver. Ó, tem consultório odontológico, ó. Eu vou selecionar consultório odontológico, vamos ver o que mais tem, ó. Clínica de odontologia integrada, vou selecionar aqui também, consultório odontológico, deixa eu ver o que mais aqui que daria para selecionar, ó, dentista, a gente tem aqui, ó, dentista, cargo, ou seja, quando aparece assim, ó, o nome aqui, e do lado tá cargo, ó, tá vendo? Aqui a gente consegue visualizar melhor, tá? Ocupação, cargo, ou seja, a pessoa trabalha naquela área, né? Ela trabalha com aquela profissão ali. Então aqui a gente tem dentista e cargos, ou seja, são pessoas que trabalham, atuam como dentistas, tá? Então vou selecionar aqui também dentistas, aqui tem mais dentistas, ó, dentistas e ortodontistas, vou selecionar aqui também. E eu acho que tá bom para usar como exemplo. Então eu selecionei aqui clínicas odontológicas, dentistas, ortodontistas, tá? Só que dentro dessas pessoas que trabalham aqui em consultório odontológico e que são dentistas ou ortodontistas, não necessariamente todo mundo aqui é dono de clínica. Porque aqui a gente pode pegar, por exemplo, um dentista que trabalha, é contratado pelo consultório para prestar serviço ali para os pacientes. Então, não necessariamente ele é dono do consultório. Como é que a gente faz para conseguir deixar isso aqui ainda mais refinado, digamos assim? A gente pode vir aqui embaixo, ó, em definir com mais detalhes. E agora sim a gente vai selecionar aquele interesse de empreendedorismo, tá? Ou ainda de empresário, aqui, ó, cargo empresário, por exemplo, né? A gente pode selecionar proprietário também, ó, sócio proprietário, dono, né? Dono aqui, ó, dono. E aí o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter profissionais que são dentistas, ortodontistas e profissionais que atuam em clínicas de odontologia e que também são empresários, proprietários, sócio-proprietários de alguma empresa. Então a probabilidade agora de a gente pegar dentistas que são donos de clínica odontológica é muito maior. Porque o Facebook ele só vai mostrar os anúncios para pessoas que trabalham em consultório de odontologia, né, que são dentistas ou ortodontistas e que também são empresários, proprietários ou donos de alguma empresa. Né? Então a gente já conseguiu chegar mais próximo aí do nosso público-alvo. Tá? Então aqui eu vou deixar a segmentação dessa forma, o resto eu não vou mexer em nada. Tá?
Aqui você poderia novamente segmentar gênero e idade, mas eu vou manter dessa forma. E agora eu vou vir aqui, ó, no canto esquerdo, que eu consigo navegar entre campanha, conjunto de anúncio e anúncio, tá? Eu vou vir aqui no anúncio e eu vou mudar aqui o anúncio. Eu poderia, por exemplo, criar um anúncio de vídeo, né? Aí é só eu vir aqui, ó, eu posso clicar na lixeira aqui para remover esse anúncio que eu tinha. Vou dar um adicionar mídia, adicionar vídeo, daí eu seleciono o vídeo aqui, deixa eu dar um avançar aqui nessa primeira etapa. Eu seleciono o vídeo aqui, daí é o mesmo passo a passo que eu mostrei ali na hora do anúncio de imagem, tá? Mas, por exemplo, a gente poderia ainda fazer uma segmentação a mais no anúncio, né? A gente poderia, por exemplo, criar um vídeo onde a gente começa o vídeo falando: você que é dentista e dono de clínica odontológica, eu tenho um recado para você. E daí a gente vai segmentar ainda mais, porque o anúncio ele vai estar comunicando, a comunicação vai ser voltada para donos de clínica odontológica, tá? E não apenas para profissionais que trabalham na área da odontologia, certo? Então a gente também tem essa outra forma de segmentar no anúncio, tá? De resto aqui as configurações são muito parecidas ali, praticamente idênticas à configuração que a gente fez ali anteriormente aqui no anúncio, tá? Feito aqui o ajuste, é só a gente dar um publicar e daí a nossa campanha aqui vai conter 2 conjuntos de anúncio, tá? Que seriam esses 2, e um anúncio em cada conjunto, tá? Se eu quiser ter mais de um anúncio num conjunto, é só eu selecionar aqui eu seleciono aqui o meu conjunto, tá? E venho aqui, seleciono o anúncio e dou um duplicar aqui em cima. Deixa eu recarregar aqui que ele tá meio... Ele tá pegando 2 anúncios aqui, tá? Ó, é só eu selecionar o anúncio aqui no quadradinho, né? Dar um duplicar aqui, daí eu duplico o anúncio, eu posso criar mais de um aqui, eu posso ter vários, tá? Então, feito isso, a nossa campanha está criada. Como é que a gente faz agora para analisar as métricas e otimizar a campanha, tá? Quais são as principais métricas que a gente precisa analisar e se atentar aqui? A gente vai vir aqui nessa opção de colunas, ó, e vai mudar aqui para desempenho e cliques. Feito isso, a gente vai ter as seguintes métricas aqui, que são as principais que a gente precisa se atentar. A primeira delas é a métrica de resultado e custo por resultado, tá? Então essas aqui são as 2 métricas principais. Como é uma campanha de leads, aqui em resultado ele vai marcar a quantidade de leads que a campanha gerou e o custo por resultado vai ser o custo que a gente pagou para gerar cada um desses leads, tá? Então se ele tiver 10 leads aqui, o custo por lead for de R$4, por exemplo, isso significa que cada um dos leads custou para nós R$4, tá? Ou seja, você gastou R$40 para ter 10 leads, certo? Aí aqui a gente tem o valor usado, ou seja, quanto que a tua campanha gastou dentro desse período aqui de cima que foi definido. Aqui você pode mudar o período, tá? Então dentro desse período aqui tem o valor usado, né, que foi gasto. E aqui a gente tem algumas métricas importantes, tá? As principais são o resultado e o custo por resultado. Aí tem algumas métricas que é como se fossem métricas secundárias aqui, tá? A gente tem aqui o custo por clique no link, tá? E a taxa de cliques no link, né? O que significa cada uma dessas métricas? O custo por clique no link, ele vai nos dizer quanto que custou para a pessoa clicar no link do nosso anúncio, ou seja, a pessoa clicou no nosso anúncio e foi para a nossa página, né? Aí essa métrica vai nos dizer quanto que custou para a pessoa clicar no link do nosso anúncio, tá? Na URL ali do nosso anúncio. A taxa de cliques no link, ela é uma métrica que nos dá um percentual de quantas pessoas clicaram no nosso anúncio, tá? Então aqui a gente consegue saber, comparado às pessoas que visualizaram o anúncio, quantas delas clicaram no anúncio, tá? Então tem essas 2 métricas aqui. E a gente tem a métrica aqui, ó, de visualização de página e custo por visualização de página, tá? Isso aqui também é importante a gente se atentar para ver quanto que está custando para as pessoas chegarem até a nossa página, né? Visualizarem a nossa página. Então também é bom a gente ficar de olho nessas 2 métricas aqui. A visualização da página de destino, ela vai nos informar quantas pessoas acessaram a nossa página, o nosso site, e o custo por visualização da página de destino vai nos dizer quanto custou para cada pessoa chegar na nossa página, tá?
Então, basicamente, essas são as métricas principais que a gente tem que analisar aqui, tá? Como é que eu sei, analisando as métricas, se o meu anúncio tá bom ou tá ruim, né? Tudo vai depender da comparação que você for fazer, tá? Basicamente, para a gente entender se um anúncio está bom ou está ruim, a gente vai comparar ele com outro anúncio que estiver rodando. Por isso que eu recomendo sempre rodar mais de um anúncio, mais de um público, né? Mais de um conjunto ali na mesma campanha. Então eu aconselho pelo menos ter 2 conjuntos de anúncios na mesma campanha e em cada conjunto ter pelo menos 2 anúncios para poder fazer essa comparação. E daí você vai entender ali, fazendo a comparação, provavelmente, se tu tiver 2 conjuntos na mesma campanha, um dos conjuntos ele vai estar com as métricas mais baratas e outro mais cara, né? E daí tu vai entender o que está performando melhor. Os anúncios, a mesma coisa. Se tu vir aqui nos anúncios, tu vai ter 2 anúncios aqui no conjunto. Tu vai comparar aqui, tu vai pegar, por exemplo, o custo por clique. O anúncio de cima aqui está com custo por clique de R$2. O anúncio de baixo está R$1,20. Então, as pessoas, se está mais barato de baixo, é porque tem mais pessoas clicando no meu anúncio, no anúncio de baixo. E menos pessoas clicando no anúncio de cima. O que eu vou fazer com o anúncio de cima? Eu posso desativar ele ou substituir ele por um anúncio novo para testar, né, e bater de frente com esse anúncio de baixo, para ver se a gente consegue reduzir ainda mais esse custo por clique. Mesma coisa vale para as outras métricas, taxa de cliques no link, né, o resultado, custo por resultado, a mesma coisa. Né? Aqui, por exemplo, no resultado, vamos supor aqui, eu posso ter, sei lá, 20 leads no anúncio de cima e 5 no anúncio de baixo. E o custo por resultado do anúncio de cima pode ser R$3 e no anúncio de baixo está R$6. Então, o anúncio de baixo ele está muito mais caro do que o anúncio de cima. O que a gente faz com o anúncio de baixo? Desativa ou substitui ele por um outro anúncio, tá? Um anúncio novo no caso. Então, basicamente, a análise, as métricas que a gente vai analisar são essas: resultado, custo por resultado, o custo por clique no link, que é o CPC, a taxa de cliques no link, que é o CTR, e a visualização da página e o custo por visualização de página. E a otimização a gente vai fazer comparando os anúncios, comparando os conjuntos de anúncios, tá? E até campanhas, se for o caso. Então a gente sempre vai otimizar fazendo comparações, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tinha para essa aula, tá? A gente passou então aí pela parte de criação de públicos no Facebook, criação do pixel no Facebook Ads, criação de uma conta no Tag Manager, né, no Google Tag Manager, instalação do Google Tag Manager por dentro do nosso WordPress, né, através do plugin Elementor. A gente também viu como criar aqui uma campanha de leads, né, como selecionar o objetivo da campanha, como selecionar o orçamento da campanha, como selecionar o público da campanha. A gente viu também sobre os posicionamentos, como configurar o anúncio da campanha, como analisar as métricas e como otimizar as campanhas, tá? Então, passado aí por todas as etapas aí da nossa aula, né? A gente vai chegando ao fim agora. Não esqueça aqui embaixo dos links da descrição, tá? Se você quiser aqui se inscrever na comunidade Liberdade Lucrativa, é só acessar o primeiro link. Se você quiser assistir todas as aulas aqui da comunidade Liberdade Lucrativa, clica no segundo link da descrição que você vai ter acesso à playlist completa. E no terceiro link aqui da descrição, você entra em contato aí com o nosso time comercial, né? Caso você tenha interesse que a gente monte aí a estratégia de captação de leads para o seu negócio, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.